Você sabe aplicar as ferramentas da qualidade na área de gestão da manutenção e gestão de ativos? É muito raro ver pessoas aplicar as ferramentas da qualidade quando a gente está falando de planejamento e controle de manutenção e gestão dos nossos equipamentos, porque geralmente a gente aplica isso para todas as outras áreas e acaba esquecendo que a área de manutenção é extremamente relevante para gerar melhoria de qualidade dos nossos processos, produtos e serviços. Por isso que hoje nós vamos começar a primeira parte sobre as ferramentas da qualidade, então vem comigo! E a gente vai começar falando sobre talvez a ferramenta mais conhecida, mais famosa, que é a regra de Pareto. Pareto, também conhecida como a regra dos 80-20, tá? Então, bora lá entender como é que é. Primeira coisa, a gente precisa identificar causas de defeitos, causas de problemas que a gente tem. Depois de identificar essas causas, a gente vai organizar em ordem decrescente. Então, a gente vai pegar aqueles que mais ocorreram, né, as causas que foram mais frequentes, e botar primeiro e assim sucessivamente. E depois a gente vai somar o acumulado dessa ordem. Então é assim que a gente monta o gráfico de Pareto. Então olha só, aqui eu tenho, por exemplo, ó, a taxa de rejeição, é o meu gráfico de barra azul. Então ó, o meu processo ou meu produto E, tá? Pode ver que não está em ordem, é E, A, G, C, J, I, porque aqui eu estou ordenando, tá? Então o meu primeiro que eu medi, meu primeiro processo, vamos supor que era A. Como eu já fiz botei na ordem decrescente, A ficou em segundo lugar, o E ficou em primeiro lugar. Por quê? O E teve uma ocorrência aqui, ó, de 65, o A teve uma ocorrência de 35. E aí eu fui colocando eles em ordem decrescente. O que a regra de Pareto me fala? Que agora eu preciso somar o acumulado. Então, o quanto que E representa do todo? E representa do todo 51%. E mais A representa do todo 80%. E mais A mais G representa do todo 85%. E assim sucessivamente. Então, E mais A mais G mais C representam 90% e assim vai até chegar lá a 100%. Então, olha que interessante, né? O que é a regra dos 80-20? Ele fala que 20% dos meus problemas correspondem a 80% dos meus resultados. Então olha só, eu tive aqui o defeito E e o defeito A. Esse aqui são dois defeitos que eu tive. Esses dois defeitos representaram essa maior parte aqui da minha taxa de rejeição, que foi o meu problema, certo? Então olha que interessante. E e A é 20%, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 itens aqui que eu estou analisando. 2 de 10, 20%. Quanto que esses dois somados me deram? 80%. Então a regra de Pareto fala que no geral os 20% aqui, mais importantes, mais relevantes do meu sistema vão me mostrar os 80% que eu tenho aqui de defeito. E se eu resolvo esses dois, então se eu fico focado em resolver os problemas de E e A, eu vou resolver praticamente 80% dos defeitos que estão acontecendo. Então é uma regra que me ajuda a colocar o esforço nas coisas corretas, tá? Geralmente, professor, mas aqui ficou claro, aqui eu botei bem redondinho para que vocês possam entender bem o conceito, tá? Então a gente arredondou aqui. Então aqui eu tenho 2, né, que é 20%, que vai me dar 80%. Geralmente, quando a gente faz isso, tá, na vida real, claro que a gente vai ter mais coisas aqui, mas geralmente assim, 2, 3 primeiros ali ele vai dar em torno de 75, 77, 82, 85, fica bem próximo, tá? E a gente já consegue identificar logo de cara. Por quê? Porque geralmente nos nossos processos a gente tem algumas coisas que estão mais dominadas, são coisas que já estão mais ou menos lineares aqui, eles estão dentro de um padrão. E a gente sempre tem aquela máquina que dá muito problema, que dá muito defeito. A gente sempre tem aquele produto que é o mais difícil de fazer ou de produzir, que ele acaba dando mais problema, dando mais defeito. Às vezes a gente tem, aquela regulagem que eu preciso fazer lá no meu inversor de frequência para que a esteira possa trabalhar numa velocidade constante, adequada, e aí sempre tem um probleminha ali, comunicação, enfim, a esteira tranca, trava,
a cinta da esteira fica derrapando, deslizando, então pode acontecer ali um monte de coisa e geralmente são poucos equipamentos que causam muito defeito ou são poucos produtos que acabam tendo muito defeito neles. Então a regra de Pareto fala que se eu pego aquilo que me dá mais problema e eu resolvo, eu tenho mais resultado. Então aqui, ó, o meu componente E e meu componente A somam 20% e eles causam 80% dos meus efeitos. Então olha que interessante, se a gente for pensar agora em componente, vamos supor que todos esses componentes aqui são rolamentos. Eu tenho o rolamento E, o rolamento A, o rolamento G, o rolamento C. Esse rolamento E e o rolamento A, eles são os rolamentos que de vez em quando, porque acontece algum probleminha, eles acabam gerando defeitos no meu produto. Tem um deslizamento nesse rolamento, tem alguma coisa, uma trancadinha, algum probleminha que acontece ali e acaba impactando no meu produto. O meu produto, sei lá, sai arranhado, sai riscado, não fica pintado corretamente, não fica cortado corretamente, furado corretamente, fresado corretamente, e isso vai representar um defeito. Então, olha só, quando eu estou pensando na manutenção, eu não posso só pensar na falha. Ah, o meu rolamento está falhando. Beleza, ele está falhando, é outro gráfico. Aqui é gráfico de defeito. Então agora eu não estou olhando para o meu rolamento pensando na falha, que ele está falhando, está deixando de funcionar. Eu estou pensando no meu rolamento enquanto ele está gerando de defeito no meu produto. Então o meu rolamento E e o meu rolamento A, eles estão bem acima. Então se eu elimino os defeitos que estão acontecendo nesse rolamento E e A, eu elimino 80% do que está resultando, do que está causando ali nos meus produtos, por exemplo. Ó. Então, se eu evitar esses defeitos, haverá 80% de melhoria de qualidade. Então, olha só que legal. Se eu pegar isso aqui e eliminar, zerar, eu melhoro 80% da qualidade desse meu produto ali para esses dois componentes. E aí a regra de Pareto é legal porque a gente consegue focar a nossa energia naquilo que vai trazer mais resultado. A próxima ferramenta é a carta de controle. Ela mostra a variação do resultado ao longo do tempo, tendo como objetivo a identificação fácil e visual de anormalidades. Então vamos lá, ó. Isso aqui é uma carta de controle, tá? Aonde a gente tem aqui, ó, por exemplo, a quantidade de defeitos por semana. Então eu tenho semana 1, eu tive aqui quase 10, semana 2, semana 3. Geralmente essa linha do meio aqui, ó, é a normalidade, é o valor nominal, aonde eu preciso perseguir, é a minha meta. Então se ficasse tudo no zero, perfeito. Mas a gente sabe que no processo industrial, em todos os processos existem variação. É por isso que tem essa variação para mais e para menos ali, tá? E aí o que a gente faz? Na carta de controle, a gente estabelece os limites. Então o que eu vou fazer? Como eu sei que a variação é algo que ocorre no meu processo, é algo comum no meu processo, ele é até normal, né? Eu nunca vou conseguir valores redondos, 100% apurados, sempre vai existir uma variação em tudo que eu faço. Eu preciso definir qual que é o meu limite superior, ou seja, qual é o máximo que eu vou tolerar, e qual que é o meu limite inferior, ou seja, qual que é o mínimo tolerável. E claro, colocar a minha média, ou seja, o meu valor padrão. Então olha só que interessante, antes de colocar o limite superior e inferior, provavelmente você olhou esse gráfico e pensou, nossa, tá um absurdo, né? Um monte de coisa para cima e para baixo, não sei o que, esse processo tá arrebentado. Mas na verdade, olha só, a maioria da variação tá dentro do meu limite. Então é aquilo que a gente estava conversando, que a gente precisa entender os requisitos de qualidade. Para os requisitos de qualidade vai ter o meu valor nominal, a minha taxa de variação e eu preciso saber até em que variação eu consigo trabalhar. Agora, com a carta de controle, o que eu tenho? Se eu já tenho esses requisitos definidos, agora eu consigo fazer o controle através dessa carta de controle. E aí, claro, né, como vocês podem ver aí, está bem evidente, eu tive dois pontos. Eu tive um ponto que foi acima do meu limite inferior, ou seja, ele passou o meu limite inferior aqui dessa minha variação, e um que passou o limite inferior. E aí agora o que a gente faz? Agora a gente dispara, né, um alerta que a gente precisa fazer o quê? Estudar por que isso aconteceu. E aí a gente vai fazer o quê? Análise de causa raiz, a gente vai entender o porquê esse comportamento aconteceu, o que aconteceu, será que foi um problema de manutenção? Será que foi um problema de operação? Será que foi um erro de planejamento? E a mesma coisa com o meu limite inferior. Eu preciso entender por que ele foi tão abaixo, por que essa variação foi tão abaixo da minha média que eu tinha do meu padrão.
Então, pessoal, a carta de controle ela é muito interessante porque a gente consegue identificar esses 3 eventos. Eventos imprevisíveis, eventos sazonais e os eventos previsíveis. O que são eventos imprevisíveis? Porque eu estava aqui na semana 10, não aconteceu nenhuma variação, né, do que eu estou analisando aqui. E depois na semana 11, inesperadamente, passou do meu limite superior. Ou seja, foi um evento imprevisível. Eu não esperava que isso fosse acontecer e aconteceu. O que é um evento sazonal? O evento sazonal muitas vezes está relacionado a eu entender que ao longo do tempo eu vou ter variações normais. Então, por exemplo, aqui na semana 11, é uma semana onde, sei lá, a temperatura fica maior, por exemplo. E aí eu sei que aumentando a temperatura aqui na minha cidade, eu sei que vai ter mais sucessão a ter um tipo de defeito. Ou eu sei que nessa semana eu tenho mais picos de produção porque eu preciso entregar uma produção para o Natal, para o Dia dos Pais. E aí eu sei que eu preciso aumentar a minha produção. Então eu tenho mais chance de acontecer um defeito porque minhas máquinas vão estar sendo exigidas mais. E eu sei que, por exemplo, toda semana 11, todo ano é a mesma coisa, eu já sei, já está mapeado, tá? Então isso é sazonalidade, ou seja, ela se repete. Toda semana 11 de todos os anos eu sei já que vou ter esse pico do meu limite superior devido a alguma circunstância. Às vezes pode ser devido a uma demanda de produção, a condições climáticas, a época do ano, enfim, esse tipo de coisa. Até acontece muito efeito sazonal, é quando às vezes a gente precisa colocar muito colaborador novo. Então tem empresa que às vezes vai ter um período de produção maior, chega aquela época de contratar terceirizado, chega aquela época de contratar temporário, e aí o pessoal vai ter a curva de aprendizado e às vezes um problema de operação, vai acontecer ter esses picos aqui de defeitos, tá? Então, sazonalidade, a gente tem várias coisas que a gente pode analisar. E o que são eventos previsíveis? Eventos previsíveis é eu chegar aqui na semana 10 e o cara lá da minha máquina falar o seguinte, olha, teve um negócio assim, esse assado, e na próxima semana a gente vai ter esse problema por causa disso e disso. Então, aqui na semana 10, eu já sei que na semana 11 provavelmente eu vou ter muitos defeitos, muitos problemas e eu vou passar o meu limite superior e inferior, ou seja, é previsível. Eu já sei que isso vai acontecer, eu estou entendendo que isso vai acontecer. E outra forma, por exemplo, é se a gente analisar a tendência. Então, por exemplo, aqui eu estou numa tendência de queda, ficou negativo, às vezes eu posso entender, né, que eu vou estar caindo do meu positivo para o negativo aqui. Talvez eu fiz ação, alguma coisa aconteceu e eu começo a traçar tendências, tá? Então, eu posso trabalhar com eventos previsíveis e eu posso trabalhar também com previsibilidade dos meus eventos. E a carta de controle, então, ela é muito interessante porque, como fala aqui, é uma identificação fácil e visual da anormalidade. A normalidade, no nosso caso, a gente pode estar trabalhando também o defeito. E aí pode me perguntar, tá, e para mim que sou PCM, o que eu tenho a ver com isso? Imagine que isso aqui, por exemplo, podem ser componentes. Como que cada componente que eu tenho da minha máquina, ele está gerando defeito no meu produto? Ou como que cada componente da minha máquina está gerando defeito na própria operação da máquina? Como que cada item, cada componente da minha máquina está gerando um problema, um defeito que está atrapalhando na operação? Eu posso fazer essa carta de controle, entender como que está isso ao longo do tempo e eu posso atuar na programação. Então, puxa, se eu vejo que está subindo, por exemplo, né? Qual ação que eu posso fazer para não se repetir mais? Será que eu preciso incrementar uma inspeção? Será que eu preciso incrementar uma limpeza a mais? Será que eu preciso verificar o meu calendário CILR para ver se as frequências estão corretas? Tudo isso a gente pode também trabalhar no PCM. Valeu, pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui comigo, um grande prazer poder contar com vocês. Não se esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no nosso canal, porque isso dá uma força danada para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês, e dá sempre uma olhada aqui na descrição do vídeo que a gente sempre deixa conteúdos complementares e várias oportunidades para vocês. Um grande abraço e eu vejo vocês daqui a pouco.